Da arte ao artesanato, dos museus às igrejas, da gastronomia à música. Diante das tradições madeirenses, ninguém fica indiferente. Neste especial, conheceremos alguns aspectos da Ilha da Madeira, sobretudo a partir da cidade do Funchal e seu patrimônio histórico, cultural e espiritual. A história da Madeira sempre caminhou junto com a fé. Desde a criação da Diocese do Funchal, em 1514 pelo Papa Leão X, e até hoje, a vida religiosa moldou o modo de ser do povo madeirense. A Diocese reúne 96 paróquias, distribuídas em 5 arciprestados, acompanhadas por mais de 60 sacerdotes diocesanos. Um território marcado pelo envelhecimento da população, mas por fortes laços comunitários. Eu costumo dizer que se a ilha flutuasse, ela seria assim, não é? Ou seja, estaria toda inclinada para o sul, porque dos 250 mil habitantes da ilha, 120, por exemplo, 120 mil residem no Funchal. Depois, com as cidades que estão aqui ao lado, portanto, Machico, Câmara de Lobos, isso acresce muito. Portanto, o norte é de facto muito despovoado. Temos a cidade do Funchal, tem dos desafios de uma pastoral urbana, de qualquer forma uma pastoral muito característica, porque é um anfiteatro, não é? Portanto, isso faz com que tudo desemboque aqui no centro. Mas impede, por exemplo, também que as pessoas venham trabalhar para o centro do Funchal, mas depois regressam a casa e depois já não regressam, por exemplo, para reuniões, encontros. Sem dúvida, a história da Madeira está enraizada no cristianismo. Um legado testemunhado através da vivência da fé no dia a dia ou nas grandes festividades, como as missas do parto no período do Advento. Creio que todos os madeirenses, de uma forma ou de outra, passam por uma missa do parto, não é? A grande maioria dos madeirenses passa sempre por uma missa do parto e depois há aqueles que passam por todas as missas do parto. As missas do parto são as missas da novena, portanto a novena do Natal, celebradas habitualmente à volta das 6h30 da manhã, a que depois se segue um convívio alegre. E, portanto, o Advento aqui tem o sabor de um Natal antecipado, com os vários cânticos populares do Natal, com a partilha também daquilo que são os dons, daquilo que é oferecido depois às pessoas que participam na Eucaristia. Na Diocese também florescem histórias de santidade. Estão em andamento processos de beatificação e canonização, como de Carlos de Áustria, de Madre Jane Wilson e de Madre Virgínia Brites da Paixão. Uma mística, uma irmã de Clarissa, portanto de clausura, também ela perseguida, portanto com os mosteiros a serem extintos, viu-se obrigada a regressar à casa dos pais, manteve sempre este lado místico de oração e, portanto, fazia diariamente o percurso da casa dos pais até à igreja de Santo António, um longo percurso, para ir rezar à igreja, onde, segundo ela, teve várias visões e, no entretanto, ia fazendo o bem, ia dando uma palavra de conforto, ia ajudando as pessoas. O processo já está em Roma, portanto, esperamos que seja declarada venerável logo que possível. A geografia da Madeira desafia e aproxima. Paróquias antigas, comunidades pequenas e caminhos sinuosos fazem da pastoral um trabalho muito próximo, atento e marcado pelo encontro. Entre tradições, romarias e celebrações ao longo do ano, a Diocese mantém viva a religiosidade transmitida de geração em geração. Como é que podemos evangelizar? Como é que podemos fazer com que aqueles que, mesmo sendo batizados, de facto desconhecem a Jesus Cristo, como é que eles possam viver a fé e possam regressar à vida da fé? E esse é um drama também que nós aqui vivemos. Uma diocese marcada muito também pela família e pela vida da fé em família e pela festa. A situação era tão difícil viver aqui na Madeira, trabalhar aqui na Madeira para a esmagadora maioria das pessoas,
que sem a festa, naquilo que ela tem de humano, mas também naquilo que ela tem de cristão, neste entregar-se completamente nas mãos de Deus, que a festa depois também simboliza, seria muito difícil sobreviver. Entre história, devoção e missão, a Diocese do Funchal continua a escrever uma das páginas mais vivas da fé em Portugal. Erguida no início do século XVI, a Sé do Funchal é o coração espiritual da cidade e um dos maiores tesouros da arte sacra portuguesa. Foi consagrada em 1517, tornando-se o primeiro templo da Diocese do Funchal. Na época, uma das mais extensas do mundo, abrangendo as novas terras encontradas pelos portugueses. A fachada em cantaria do Cabo Girão guarda séculos de história. Cada detalhe conduz o olhar a uma beleza que fala também à alma. Ao contrário de muitas sés e catedrais pelo Portugal fora, algumas delas estão fora da zona central da vida das pessoas. Esta não, esta faz parte mesmo do lugar onde as pessoas passam para o trabalho, para o supermercado, para o mercado, para tomar o café, para conviver com as pessoas. E então é um lugar obrigatório, não só para os madeirenses entrarem, rezarem, visitarem Nosso Senhor, descansarem, para voltarem para o trabalho depois do almoço. É um lugar também de encontro, de descanso, de espiritualidade. Depois também, como está no centro, é o maior monumento da nossa região e por isso também é um lugar obrigatório daquelas, digamos, 10 coisas básicas que a pessoa tem que, ao visitar a Ilha da Madeira, faz parte de visitar a Catedral do Funchal. Visitar essa catedral não pode ser de qualquer modo. Um guia orante traça um percurso a fim de que o visitante faça orações próprias em cada espaço do templo. Por exemplo, diante da pia batismal recorda o próprio batismo. Na capela do sacrário, adora o Santíssimo Sacramento. Ou em cada um dos altares laterais é possível pedir a intercessão de Nossa Senhora e dos santos. Já o retábulo do altar-mor, com 12 pinturas flamengas, retrata a paixão, a ressurreição e cenas eucarísticas numa síntese da teologia e beleza. Temos vários tipos de visitantes. Alguns que não são cristãos, nem católicos, entram mais, digamos, à procura da arte, da história, da arquitetura. Então nós temos, digamos, audioguias e também panfletos em vários idiomas para conduzir essas pessoas. Oferecemos também um panfleto de uma visita espiritual, para que as pessoas tenham consciência que isto não é um lugar qualquer, não é um museu, não é uma coisa antiga, mas é uma paróquia das 96 paróquias da Ilha da Madeira e do Porto Santo, onde muita gente vem cá. Há 4 missas ao longo do dia, sempre bem compostas, com muita gente, desde as 8 da manhã, 8h30, 11 e 5h30 da tarde. A Sé do Funchal, no centro da cidade, ostenta traços de diferentes estilos arquitetônicos e artísticos. É a principal igreja da Madeira, com patrimônio de valor inigualável. O teto em madeira de cedro em estilo mudéjar é uma das joias mais admiradas da Sé. O seu restauro recente revelou a delicadeza dos entalhes e a harmonia das formas, lembrando que a beleza também é caminho de fé. Dom Manuel I descobriu o caminho para a Índia, descobriu o Brasil. Um rei com muito poder, com muito dinheiro e também deslumbrado pelo descobrimento de outras culturas, outras linguagens, outros símbolos. E por isso ele vai, digamos, construir uma igreja gótica, pobre, simples, que é esta igreja, mas depois o que nós podemos ver no seu interior, contrasta muito o exterior, que é mais pobre, linhas muito simples, contrasta o interior, onde ele vai pôr todas as experiências que tem do mundo que conhece. Então ele vai trazer para a Madeira estes tetos mudéjares com uma inspiração, digamos, islâmica cristã, com estas linhas de estrelas, muito próprio, parece, das mesquitas. Depois também temos quadros flamengos, temos o maneirismo, por exemplo, este retábulo é maneirista, e depois temos a Capela do Santíssimo, que é barroco. Ou seja, temos aqui vários tempos, a Sé foi sendo construída e sendo enriquecida ao longo dos tempos. Para além da riqueza artística, a Catedral do Funchal é um verdadeiro refúgio espiritual no meio da cidade. Entre o movimento das ruas e o ritmo do trabalho, o templo oferece silêncio e paz,
a quem entra para rezar, descansar o coração ou simplesmente contemplar. Muitos paroquianos das paróquias que ficam aqui no anfiteatro descem, porque os transportes públicos descem todos para a Sé, e então participam muitos paroquianos de outras paróquias aqui. Nós somos a paróquia mais pequena da Madeira, mas tem muitos habitantes, em nível territorial é a mais pequena, mas a nível de habitantes tem 6.000 habitantes. Há paróquias que têm 180, 200 habitantes. Depois também tem cruzeiros e navios que chegam aqui com muitos turistas, que também participam na missa dominical, por exemplo, que lemos também uma leitura em inglês. A paróquia também tem uma capela onde se celebra a única missa em inglês aqui na Ilha da Madeira, e que é uma capela muito pequenina, mas está cheia, é impressionante. Aqui temos os casamentos, temos funerais, as vias sacras, a quaresma, o advento. Aqui também celebra-se as missas do parto, são 9 missas, são as novenas ao Menino Jesus para preparar o Natal. Mais de 5 séculos depois, a Sé do Funchal continua viva, lugar de oração, memória e comunhão. Entre a história e a atualidade, permanece como sinal da fé de um povo que faz da beleza uma forma de louvor. Com uma área de cerca de 740 quilômetros quadrados, a Ilha da Madeira é um oásis no Oceano Atlântico. Tem uma população de mais de 250 mil pessoas, segundo os últimos dados da Direção Regional de Estatística da Madeira. E algo que foi muito inusitado, pelo menos para mim, é que muitas das praias não possuem um areal ou a faixa de areia, mas sim essas pedras vulcânicas ou calhaus devido à formação vulcânica da ilha. Na Madeira, tradição é palavra viva. Está no cheiro do bolo do caco a sair da chapa, servido com manteiga de alho e histórias contadas à mesa. No bolo de mel, cada fatia guarda o sabor do Natal, uma das festas mais celebradas na ilha. O aroma das especiarias e o tempo que não tem pressa. E quando se ergue um copo de poncha, celebra-se mais do que uma bebida. É um brinde ao jeito madeirense de acolher. Há um outro símbolo que atravessou oceanos e séculos, o vinho da Madeira. Desde o século XV, ele percorre o mundo levando consigo a alma da ilha. Um pouco disso tudo encontra-se no mercado dos lavradores, onde o colorido das frutas e flores mistura-se ao peixe fresco. É no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira onde a tradição encontra o futuro. Ali preserva-se o patrimônio do vinho e do bordado e o incentivo ao talento dos artesãos, além da realização de oficinas e workshops aberto à comunidade em geral. Cada peça, cada ponto de linha carrega uma herança que se reinventa nas mãos das novas gerações. O objetivo deste espaço é dar a quem nos visita uma ideia daquilo que são as artes e ofícios tradicionais que nos dias de hoje ainda se mantêm. Se calhar não com o fulgor do antigamente, mas existe a vontade e existem vários artesãos, sendo na sua maioria artesãos reconhecidos pelo próprio Instituto, que tentam dinamizar e revitalizar essas artes. Além de ensinar as tradições e ofícios, o Instituto possui valências sociais. Por exemplo, esta oficina com a ceramista Flor, voltada para mulheres que enfrentam ou já enfrentaram o cancro. Foi realizado pelo Outubro Rosa e uma vertente só para mulheres com cancro da mama, que eu tive cancro da mama em 2016. E achei interessante a oportunidade de participar neste workshop. Também é uma forma de conhecermos outras mulheres, a partilha de experiências e ao fim e ao cabo todas nós temos uma experiência diferente, mas algo nos une, que é o cancro da mama. O bordado da madeira é arte que se faz com alma. Nasce das mãos de mulheres simples, que aprenderam com as mães e avós a linguagem silenciosa da agulha e da linha. É um ofício de paciência e beleza, tão delicado quanto forte, tão antigo quanto atual. Mais de 3.000 bordadeiras continuam a entrelaçar
fé, arte e sustento de suas famílias. Mais do que manter e relembrar as origens e a tradição, nós também temos esse objetivo, que é aliar a modernidade e a contemporaneidade às artes e ofícios tradicionais. E para isso nós contamos igualmente com a colaboração dos vários artesãos que têm neste espaço um espaço de trabalho. Para além deste espaço aqui da exposição permanente, temos as oficinas, que estão disponíveis a todos os artesãos que queiram vir cá fazer as suas peças, e temos também a mufla, que complementa a parte da olaria e da cerâmica, onde podem cozer as suas peças. Temos uma área de trabalho ao vivo, onde esses artesãos podem também trabalhar. E temos uma galeria que é onde nós desenvolvemos as nossas exposições temporárias. No artesanato madeirense, cada objeto é um retrato do povo que o cria. Das miniaturas de casas de Santana aos objetos de Vimy, da cerâmica aos embutidos, ou seja, a decoração em madeira. Tudo fala de um saber que resiste ao tempo. Os trajes de riscas coloridas, de fundo vermelho, e as peças de vestuário em fibras naturais são ainda marcas dessa identidade. Mais do que trabalho, toda essa produção é expressão viva da cultura madeirense e um retorno constante às origens. Acho que o mundo está cada vez mais sensível e desperto para voltar às raízes e valorizar as raízes. E nós assistimos, inclusivamente aqui na Madeira, muitos jovens, nomeadamente designers de moda, que aplicam nas suas criações tudo aquilo que é tradicional, nomeadamente o bordado da madeira, a aplicação da tapeçaria, da tecelagem, numa maneira também de resgatar essa originalidade, essa ancestralidade, mas introduzindo sempre a modernidade. E o que é que isto acho que provoca? Provoca uma peças únicas, ou seja, as pessoas têm acesso a peças únicas. Não é propriamente aquela criação, como disse, em massa. Obviamente que é um custo superior, mas acabamos por ficar com peças únicas. No coração da Ilha da Madeira, há uma história de fé que atravessou fronteiras. Mary Jane Wilson, conhecida como Madre Wilson ou Boa Mãe, nasceu na Índia em 1840, filha de pais ingleses anglicanos. Desde cedo, sentiu o desejo de servir e de procurar a verdade. Isto levou-a a uma experiência profunda de fé e a conversão ao catolicismo em 1873, diante de uma pequena imagem de Nossa Senhora das Vitórias. E de uma das suas viagens que fez à França, falou com um sacerdote redentorista e expôs-lhe, abriu o coração, falou com ele e disse-lhe quais eram as suas dúvidas. E então o sacerdote redentorista deu-lhe uma imagem de Nossa Senhora das Vitórias que está exposta no museu e pediu-lhe que ela rezasse. Então a Mary Jane Wilson veio para casa e rezou a Nossa Senhora das Vitórias e converteu-se no dia 30 de abril. Ela passou a noite do 29 para o dia 30 toda em oração. Quando sentiu que as suas dúvidas já estavam esclarecidas, ela exclamou: "Recebi o dom da fé". Poucos anos depois, chega à Ilha da Madeira como enfermeira e começa um apostolado em favor dos pobres, dos doentes e das crianças. Em 1884, funda a Congregação das Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias. Ela encantou-se aqui na Madeira pela beleza da Ilha da Madeira, pelas flores, pela natureza. Mas, por outro lado, Mary Jane Wilson viu uma grande pobreza nas pessoas, nas crianças, e aí também tocou o coração. E foi quando a irmã Wilson ficou na Madeira e começou a abrir obras de caridade e a ajudar todos aqueles que precisavam
Durante a epidemia de varíola em 1907, Madre Wilson e 2 irmãs ofereceram-se para cuidar dos doentes no lazareto. Nenhuma delas foi contagiada e todos os doentes se curaram. Pela sua coragem e dedicação, foi condecorada com a Ordem da Torre e Espada. Assim como aconteceu com outras lideranças religiosas na altura da implantação da República, em 1910, Madre Wilson foi presa e expulsa para a Inglaterra. Regressou no ano seguinte e veio morar nesta casa em Santo da Serra, onde hasteou a bandeira inglesa a fim de garantir que não fosse mais expulsa. Na casa em Santo da Serra, escreveu muitas das suas cartas, verdadeiros testemunhos de fé e confiança em Deus. Desta casa, ela reorganizou a congregação, chamou as irmãs que tinham regressado às suas famílias e, a partir daqui, a congregação rejuvenesceu e expandiu-se. Mas sempre teve o desejo também de ajudar a formar jovens para serem sacerdotes. Ela foi para o convento de São Bernardino no dia 12 de outubro e morreu no dia 18 de outubro. Portanto, que viveu ali muito pouco tempo. Madre Wilson morreu em 1916 em Câmara de Lobos, com 76 anos. Em 2013, o Papa Francisco declarou-a venerável. Da Índia à Madeira, Madre Wilson fez da caridade o seu idioma universal e deixou um rastro de luz na história da Igreja na Diocese do Funchal. A devoção à Nossa Senhora em Portugal estende-se além continente. Um exemplo marcante são as tradicionais missas do parto nas Ilhas da Madeira e Porto Santo. Durante 9 dias antes do Natal, os fiéis reúnem-se ainda antes do amanhecer para celebrar o parto da Virgem Maria e transformam as igrejas num verdadeiro encontro de fé e alegria. Cânticos, instrumentos tradicionais e o convívio após a missa ditam um ritmo de esperança pelo nascimento de Jesus. No tempo de Advento, quando o olhar volta-se de igual modo para Maria, cujo sim abriu caminho para a salvação, muitos peregrinos também sobem ao alto do Funchal para visitar um dos lugares mais emblemáticos da ilha, o Santuário de Nossa Senhora do Monte. É uma senhora onde tem muitos devotos, é um santuário mariano, por aí já se vê pelo nome que vêm muitas pessoas pedir, mas mais do que pedir, agradecer todas as graças que nós alcançamos, porque nós alcançamos mais do que aquilo que pedimos. A quase 600 metros de altitude, o santuário nasceu no século XV com uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Encarnação e mais tarde passou a ter a invocação de Nossa Senhora do Monte. A igreja atual começou a ser construída em 1741, mas foi abalada por um terremoto e reconstruída com a união do povo. No interior, a arte sacra e o ambiente de oração acolhem pessoas de todo o mundo. Temos as nossas missas diárias, as celebrações diárias. O que difere nesta nossa paróquia é certamente as pessoas que entram diariamente, todos os dias aqui para visitar o santuário. Nós olhamos para Maria, nós falamos com ela, porque se nós olharmos para ela, ela é tão pequenita, tão frágil, mas é tão grande no poder que tem conosco, na bênção que nos dá, no olhar, no que sentimos, todo o mistério que envolve. A 15 de agosto, milhares de fiéis sobem um monte para celebrar a padroeira na festa da Assunção. Outra data importante é 9 de outubro, memória do patrocínio de Nossa Senhora, instituída após a aluvião de 1803. Aí vemos o agradecimento das pessoas, as ofertas, as promessas que pagam em cera, a devoção de tantos que muitas vezes atravessam toda a nave da igreja de joelhos, agradecendo, as lágrimas que vemos cair. Aí realmente vemos que aqueles filhos foram tocados mesmo por Maria, foram tocados pela Mãe.
Do adro, o Funchal revela-se em toda a sua beleza. Bem ao lado da tradição dos carros de cesto, continua a encantar turistas e fiéis. O santuário guarda ainda o túmulo do beato Carlos de Áustria. O último imperador austro-húngaro, exilado na Madeira, viveu aqui os últimos meses de vida com simplicidade e fé. A coroa sobre o túmulo recorda que a maior grandeza e o serviço a Deus e ao outro. Entre o verde do monte e o azul do Atlântico, este santuário é casa e refúgio para quem também deseja servir e viver a expectativa da vinda de Cristo.